Oi, meu nome é Cláudia, tenho 39 anos, sou casada com o Everton e eu tô fazendo uma série de vídeos para contar um pouquinho da nossa história, do nosso casamento, das nossas dificuldades, desses alguns aninhos que a gente tá junto. E se você quiser saber o que aconteceu nos vídeos anteriores, dá uma procuradinha aí que você já vai entender o contexto da história, tá bom? Então eu tava contando que a gente acabou se separando. O Everton decidiu sair de casa, né? Depois que a gente tentou recomeçar, enfim, ele acabou. A gente ficou mais um mês e meio junto e ele acabou decidindo sair de casa. E que nem eu falei no vídeo anterior, graças a Deus foi uma decisão que ele tomou, porque eu estava totalmente paralisada, eu não conseguia tomar nenhuma atitude para mudar isso, né? Eu não tinha forças, não sei, eu não conseguia mudar isso. E ele decidiu, enfim, sair de casa. Dentro de mim eu sabia que ele estava saindo e que ele não ia ficar sozinho, né? Porque a moça ainda trabalhava na nossa empresa, ela ainda era nossa funcionária. E depois de algum tempo ele realmente me confirmou, né, que ele estava indo morar com ela. Depois que ele decidiu sair de casa, a gente ainda ficou um tempo junto. Eu não lembro exatamente, mas eu acredito que umas 3 semanas, um mês, a gente ficou junto ainda, até ele arrumar uma casa para morar e organizar as coisas todas. E nesse tempo eu ainda ajudei ele com a verdureira. E a partir do momento que ele decidiu que ele saiu de casa, eu não ajudei mais ele na verdureira. E nessas semanas, já que a gente já tinha decidido que ele sairia de casa, já tinha decidido, eu já vinha nesse tempo buscando algo que eu não sabia exatamente o que era. Eu senti um vazio, lógico, né, grande dentro de mim. Então, por curiosidade, eu comecei a perguntar sobre outras religiões, assim. Que nem eu falei nos primeiros vídeos, eu cresci na luterana, né? Depois, quando a gente começou a namorar, eu comecei a frequentar a católica, mas frequentava pouco. Mas sempre acreditei muito em Deus, tive muita fé em Deus, assim, apesar de não conhecê-lo, né? Mas sempre tive muita fé em Deus. E como eu tinha muito esse vazio, eu sentia necessidade de buscar ele de alguma forma. Eu fui perguntando sobre várias religiões, assim. Nessa fase, Deus colocou pessoas maravilhosas, assim, na minha vida, clientes muito preciosas, que me falaram de muitas religiões, diversas religiões, me fizeram convites para lugares diferentes onde eu jamais imaginei estar, né? E Deus colocou uma pessoa muito importante dentro do meu salão, que eu vou citar nome aqui porque ela realmente foi muito importante. Uma das pessoas muito importantes, que foi a Rosemary Araújo. Ela começou com massagem, ela estava fazendo o curso e queria começar o negócio dela. Eu tinha uma salinha de depilação, então a gente começou a compartilhar a sala de depilação e ela frequentava a assembleia. Eu acho que até frequenta hoje. Enfim, ela é uma preciosa do Senhor. E ela começou com um jeitinho muito carinhoso dela e delicado, ela começou a me falar de Jesus, começou a plantar algumas sementinhas dentro do meu coração. Deus colocou também outras clientes como a Aline, a esposa do Francisco na Vila da Paz, a Karine Cossa,
que foi de quem eu aceitei o convite, porque muitas me fizeram convites, né? Começaram a falar de Jesus para mim, falar da igreja, falar do trabalho delas na igreja, falar como era na igreja. Então isso começou a despertar, além da curiosidade, da necessidade de me sentir amada, né? Que eu já estava sentindo. Isso me fez despertar uma curiosidade em algo a mais, assim, a mais. E eu já tinha decidido, quando o Everton saiu de casa, que eu iria procurar alguma coisa. Eu só não tinha realmente definido o que, né? E por fim eu acabei aceitando o convite da Karine para ir assistir um culto na Assembleia de Deus. E foi maravilhoso, assim. Só que aceitei Jesus no meu coração nesse primeiro dia que eu fui na Assembleia. Só que eu fui com muito medo, na verdade, do meu esposo fazer uma besteira. Por que que eu digo isso? Porque ele saiu de casa numa quinta-feira, impossível de esquecer, né? E eu sabia que ele estava indo morar com a outra moça. E no sábado ele veio me fazer uma visita e ele me fez uma pergunta: se algum dia eu ainda teria uma chance com ele. Aquilo me quebrou porque eu já tinha decidido que eu não iria mais voltar, eu já tinha replanejado muitas coisas na minha cabeça. Eu acho que eu tô falando para muitas mulheres e eu acredito que a mente das mulheres é assim, né? Surge uma luz e você já enxerga tudo aquilo que tem debaixo daquela luz sem antes existir nada, né? Eu acho que vocês também são assim. Porque a mente da gente é muito criativa, né? Então aquilo me despedaçou, assim, de certa forma. Porque ele tinha acabado de sair de casa, eu tinha replanejado toda a minha vida agora solteira, porque eu não queria saber de homem, não queria saber de casar, tava assim, relax, né? Não queria saber de nada. Então, para mim, tava tudo bem, né? Não é que estava tudo bem, eu estava me sentindo muito sozinha, mas eu estava melhor assim, né? E queria continuar assim. E aí ele me faz essa pergunta. A resposta que eu tive para ele nesse momento foi que a palavra nunca era uma palavra muito forte e que eu não iria falar isso para ele, né? Então ele ficou com esperança. Ele ficou com esperança. Que realmente no fundo talvez aquilo era uma esperança para mim, só que no momento eu não queria saber, né? Então, mas eu sabia do significado da palavra nunca, então eu não queria dizer nunca para ele. Então ele foi embora com uma esperança no sábado. E ele veio também falar para mim nesse dia que ele estava levando a funcionária dele embora para o pai dela. Porque ela tinha conhecido o pai dela pela internet, eles estavam se falando pela internet, que ela não conhecia o pai na época. E eles acabaram começando a se falar pela internet, acho que pelo Facebook, se eu não me engano. Começaram a se relacionar ali pela internet e tal. E o pai dela aceitou, ficou sabendo de toda a situação, né, e tal. E o pai dela aceitou que ela fosse morar com ele. Até porque todas as pessoas do bairro, ela estava sendo muito mal falada na época no bairro, imagina como que estava toda a situação, né? E todo o bairro ficou sabendo, o falatório foi bem grande, assim. E então ele veio me contar que ele estava levando ela embora pro pai dela. Só que isso levaria, né, algumas semanas, enfim, até tudo se ajeitar.
E tá, tudo bem. Isso já nesse dia mexeu muito comigo. Porque eu sabia que ele ficaria sozinho, porque a minha ideia não era voltar, né? Então eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo do que ele poderia fazer com a vida dele depois que ela fosse embora, porque eu não queria voltar. E aí eu acabei indo para a assembleia, como eu falei para vocês, aceitei Jesus nesse primeiro culto já, chorei muito, mas eu realmente eu fui assim com muito medo e pedi para Deus pela vida dele, porque eu achava que eu estava correta, eu achava que eu estava fazendo tudo aquilo que eu podia, né, que eu entendia, e enfim. E eu fui pedir pela vida dele, fui levar uma foto, não falei pra pessoa que foi orar pela gente, eu não falei para ele que ele era o meu esposo, mas era uma foto que tava eu e ele junto na mesma foto, e fui pedir oração pela vida dele, e esse pregador falou para mim nesse dia que ele seria um ótimo esposo para mim, se ele fosse um homem temente a Deus. Só que isso poderiam levar meses, e que eu era para cuidar de mim nesse tempo, né? Que eu era para cuidar de mim, do meu coração, e porque isso poderiam levar até 9 meses, que é o tempo de uma gestação, porque um nascimento acontece a partir de 9 meses. Então, o renascimento, no caso dele, ou do nosso casamento, enfim, nessa situação, ele disse que poderiam levar 9 meses também. Só que nisso eu já sabia que ela iria embora e que ele não iria mais ficar com ela. E aí a minha cabeça virou um turbilhão. E não foi fácil também. Então eu fiquei sozinha na casa. Busquei alguns livros que eu tinha ganhado, mas que eu nunca tinha lido, por exemplo, O Poder da Mulher que Ora. Né? Eu tinha ganhado já fazia um tempo e ele estava largado lá. E eu fui ler esse livro. Maravilhoso, recomendo para vocês. Me ajudou a aprender a orar, né? Tive muita ajuda das minhas clientes, assim, em oração. Eu sei que a minha família, sem eu saber, também estava orando muito pelo nosso casamento. A Karine ficou me acompanhando bem de perto, sempre me chamando para ir nos cultos e tal. E naquele dia, na assembleia, o pregador também me orientou a começar a ler a palavra, a Bíblia, nos livros de João, primeiro, segundo e terceiro evangelho de João. E aquilo me preencheu, porque fala muito do amor de Jesus nesses evangelhos. E aquilo foi me preenchendo e eu fui lendo, e aquilo foi me enchendo do amor dele sem eu conseguir explicar. Aí a gente continuou se falando, né? A gente não se via, mas a gente continuou se falando. Eu respondi as mensagens do Everton porque por causa do medo que eu tinha dele se sentir sozinho, ficar depressivo e acabar fazendo uma besteira, né? Então, eu realmente acabava respondendo as mensagens dele, não porque eu queria voltar, porque apesar de me sentir sozinha, eu não queria, né, que nem eu falei pra vocês, eu tava me sentindo bem, assim, tava me sentindo livre. Então, eu queria realmente
ficar daquele jeito. Eu queria ficar sozinha, eu tinha replanejado minha vida, tinha trocado uma moto que a gente tinha num carro, então eu tava motorizada, solteira, enfim, e achava que tava muito bem, né? E eu vou deixar para contar mais um pouquinho no próximo vídeo, tá bom? Beijo, até o próximo.